Tarde, gente. Acho que nem precisava falar no microfone, mas eu vou falar por causa da transmissão. Vamos ficar de pé? Deixa eu fazer um pedido para você antes de nós iniciarmos, ou já iniciando. Queria que você tirasse um tempo de oração agora, hein? Nós vamos. Quero fazer dois momentos bem rápidos, assim, no máximo 3, 4 minutinhos. Mas eu queria que você orasse por você agora, não vou pedir você orar por outra pessoa, não. E aí eu vou pedir que você fique livre. Ó. Nesse momento você pode ir a qualquer fileira que você quiser aqui, né? Mas eu queria que você orasse por você. Queria que você orasse pelo seu coração. Que você sondasse o seu coração agora, em nome de Jesus, em relação ao que o Senhor tem falado a você ou ao que o Senhor falou com você. Sabe por quê? Porque a vida acontece e às vezes a gente acaba nos deixando levar pela vida. Mas sabe de uma coisa? O Senhor espera uma boa resposta de nós. Não é por acaso que você está aqui. Quando eu falo que não é por acaso que você está aqui, não estou falando do casulo, não. Não é por acaso que você foi enviado à terra. Então, deixa eu fazer um pedido para você. Eu queria que você orasse agora. Tire 2, 3 minutos para que você orasse por você e sondasse o seu coração. Sabe, a palavra diz algo em- extraordinário. O salmista diz: vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim alguma coisa que tem distorcido a voz de Deus. Vê se há em mim, se existe alguma coisa que tem distorcido a vontade de Deus, boa, perfeita, soberana. Vê se há em mim, se existe uma distorção do cumprimento da vontade de Deus. Porque às vezes nós temos a tendência de trocarmos a vontade de Deus por uma vontade carnal e ainda colocamos a culpa em Deus por aquela vontade não estar sendo cumprida, quando na verdade o que vale é a vontade de Deus. Então, eu queria que você orasse por você agora, em nome de Jesus. Tira um tempo, você e Deus. Vamos começar diferente hoje. Feche seus olhos. Se quiser sair para você ter um pouco mais de intimidade, saia. Mas tenha esse tempo com Jesus agora. Se for necessário, ore como o salmista orou: Senhor, existe no meu coração algum caminho mau? Senhor, existe em meu coração alguma coisa que tem me distanciado do seu propósito? Senhor, será que existe alguma voz que eu tenho ouvido nos últimos dias, nos últimos tempos, que tem abafado, que tem sido preponderante, que tem sido a principal voz que eu tenho ouvido? Ou será que realmente eu estou ouvindo a sua voz, entendendo o seu espírito para os dias chamados atuais? Ore ao Senhor em nome de Jesus e veja no seu espírito, por tudo que tem sido ministrado no seu coração durante o ano. Busque no seu coração as orações que você fez no dia 31 de dezembro do ano passado e perceba o que o Senhor tem feito na sua vida e agora perceba a sua resposta. Como tem sido a sua resposta? Como tem sido a sua expectativa em relação ao que o Senhor tem visto de você? A sua expectativa é encontrar no Senhor um pai alegre ao ver um filho obediente ao chamamento dele, à vontade dele, ou ele tem enxergado em você um filho desobediente que tem corrido para tudo e para todos, gritando, murmurando, reclamando. Será que nós estamos de fato alinhados? Será que de fato
A nossa carne tem morrido? Será que de fato a nossa alma tem se aquietado, entendendo que Ele é Deus e que nós não fomos chamados por homens, nós não fomos chamados por pastores, nós não fomos chamados por meninos, não, nós somos chamados pelo próprio Deus? Será que nós temos nos aquietado em Deus, sabendo que Ele é? A palavra diz que Ele é o grande eu sou, Ele é o eu sou para todas as esferas, Ele é o eu sou para todas as áreas, Ele é o eu sou para todos os emblemas, para todas as situações emblemáticas, Ele é o eu sou. Pai, em nome de Jesus, que o nosso coração esteja alinhado no Senhor, que a nossa vida esteja alinhada no Senhor, que as nossas motivações estejam alinhadas no Senhor, que as nossas respostas agradem ao Senhor, que as nossas ações agradem ao Senhor, que as nossas motivações agradem ao Senhor. O que importa é agradar ao Senhor, o que importa é fazer a sua vontade e não a minha vontade, que o Senhor seja achado em nossa vida como um pai que direciona e que o filho obedece, um pai que dá um norte e o filho segue, um pai que diz ir, vai e o filho vai, um pai que diz pare e o filho pare, que o Senhor ache em nós, filhos obedientes, milimetricamente, Senhor, sabendo que o lugar da sua vontade, que o lugar, Pai, aonde o Senhor nos manda é um lugar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Pai, que o Senhor ache em nós um coração humilde para entender, Senhor, cada processo, cada fase que às vezes é difícil, cada relatório que às vezes é pesado, mas que o Senhor continua sendo o grande eu sou, que o Senhor continua sendo o suficiente, que o Senhor é o autor, não apenas o autor, mas o consumador daquilo que o Senhor mesmo plantou no nosso espírito como verdade e chamado. Pai, em nome de Jesus, que nós não coloquemos a culpa no Senhor por muitas vezes não o sentirmos, que ao mínimo sinal, Senhor, de frieza espiritual, acenda um alerta no nosso espírito de que algo está errado, não no Senhor, algo está errado conosco. Eu oro em nome de Jesus, Pai, para que os últimos 3 meses desse ano sejam meses de apontamento, às vezes nem diante das pessoas, mas apontamentos internos sobre coisas externas que irão acontecer no próximo ano. Eu oro em nome de Jesus, Senhor, por alinhamentos na motivação, no coração. Eu oro em nome de Jesus, Pai, como eu tenho orado nos últimos dias, não permita que o nosso coração se envolva com carnalidades. Não permita que o nosso coração se envolva com amenidades que nos tiram, Pai, de um lugar de humildade, um lugar de prontidão, um lugar de inteireza, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar no seu lugar. Aleluia. Ô, Débora vai dar alguns recados para a gente, antes de nós iniciarmos. Acho que aquelas palavras que você... Oi, gente, boa tarde.
O pastor faz a gente chorar e depois ele faz vir dar recado, né? É incrível. É, sobre reposição de aula, a gente resolveu retirar aquela taxa de 5 libras, até mesmo para facilitar o nosso trabalho do acadêmico, porque às vezes estava dando muita confusão, as pessoas demoravam muito para pagar, e aí tinha que liberar a aula, porque já ia vir outra aula. A gente resolveu tirar essa taxa, não vai ter a taxa, mas a gente ainda precisa da justificativa. Por quê? Como que funciona? Eu vou explicar mais ou menos essa questão das faltas, porque aí vocês vão ter uma clareza melhor por que que as faltas vão te aprovar ou reprovar no final, né? O casulo, ele tem 10 meses de duração, ou seja, mais ou menos 20 aulas, pode ocorrer até umas 24 aulas, mas o ideal é 20 aulas. Então, dessas 20 aulas, a gente faz o cálculo de 70%. Então, 70% de 20 é isso aí. É, então, você pode ter até 6 faltas. É 14, é isso mesmo. 14 É que fala. 14. E Esse 10%. é, É isso, eu tô entendendo nada, mas é isso aí, você tá falando. eu tinha calculado em casa, era isso mesmo. É, mas o número de faltas que você pode ter são 6 faltas. Então, é por isso que a gente pede a justificativa. Por quê? Porque pessoas que estiverem trabalhando ou por alguma questão de saúde de você mesmo ou da sua família, não faz sentido a gente colocar lá que você faltou porque foi, sei lá, ai, faltei porque tava na Disney. Não faz sentido, não é justo. Então a gente pede essa justificativa porque se a gente contar lá o seu número de faltas e a gente vê que de 10 faltas, 5 estavam justificadas, a gente vai entender que você queria estar aqui, mas que você, por um problema maior, não pôde estar. Então, a gente vai refazer esse cálculo. Mas se você tiver mais de 6 faltas não justificadas, aí é um problema. E aí você precisa falar com a gente e a gente vê as datas, você revê o que que aconteceu e a gente vê a sua questão. Basicamente é isso. Maravilha. É, é, aproveitando o gancho da fala da Débora, gente, mais uma vez entendo. Ano que vem, principalmente, nós vamos entrar numa nova pegada em relação ao casulo, que ela vai ficar ainda mais séria nesse sentido acadêmico, né? Então entendam realmente, tem muita gente que está sofrendo um problemão agora nessa primeira turma, na turma do primeiro semestre, porque não se atentou a isso. Então você corre um risco de não se formar. Eu desacredito que você vai esperar chegar, né, até lá, a oitava matéria de 10 para você se preocupar com as suas faltas. Então não faça isso, cara. Eu lembro que quando eu fui para o meu primeiro seminário, lá com meus 18 anos de idade, tem pouco tempo isso, ah, vocês gostam, né? Eu me lembro que meu pastor, à época, ele falou o seguinte, falou assim, Diego, vá, mas seja o seminarista diferente. Seja o cara diferente, seja o cara que vá nos lugares aonde ninguém quer ir. Faça o que ninguém quer fazer. E eu tive experiências extraordinárias fazendo isso. Eu já contei isso aqui na aula, algumas vezes, né? Que eu chegava às 6 horas da manhã para limpar banheiro do seminário, mas ninguém sabia disso. Porque eu falei assim, velho, eu preciso ser diferente, eu preciso ser uma pessoa que vá fazer coisas que muitos estavam interessados em estar lá no púlpito, né? E tal. E eu estava fazendo o que ninguém queria fazer. Entenda, você está construindo a sua história em Jesus. Muitos aqui já tem pastores aqui. Muitos aqui já exercem ministério há algum tempo. Mas e se essa for uma nova fase, um novo tempo de Deus na sua vida para te promover, te preparar para um outro estágio ministerial, né? Então você precisa estar preparado para isso e cumprir isso com exatidão, cumprir isso com inteireza. Amém? Eu compartilhava com Débora essa semana. Eu fisicamente e mentalmente eu ando muito cansado, muito cansado. Tirando todas as situações particulares, mas esse ano foi um ano de construção, né? Todo o conteúdo do Casulo foi construído do zero, a partir de materiais de aulas, de cursos que eu ministrava em seminários, né? Tanto no Rema, quanto no Carisma e etc. No Seminário Palavra da Fé lá no Espírito Santo e por aí vai.
Então, construir isso do zero, né, demanda tempo, demanda é sacrificial. No entanto, esse conteúdo vai sair agora no final de novembro, na forma das apostilas. Vocês vão ter um conteúdo rico, irmãos, que eu julgo dizer que aqui na Europa não tem, nas igrejas brasileiras, obviamente. Então, assim, entendam esse processo, né? Esse ano, daqui a 2 meses, vamos formar um grupo de pessoas que iniciaram. Como eu falei para vocês na primeira aula, muita gente que inicia não conclui, porque inicia pelo hype, inicia pela, né, pelo auê, mas conclui de fato quem compreende o chamamento, quem entende que isso aqui é um tempo de treinamento e por aí vai. E muitos desses que estão concluindo hoje, daqui a 2 meses, alguns deles vão se tornar professores o ano que vem, vão estar ensinando o ano que vem, né? Nós vamos iniciar um grupo agora de um time de doutrinário, que vai ser coordenado pelo Tiago, que vai apurar esse sistema. Tiago é mestre, né? Tiago tem um coração de mestre, é profeta. Ele é um apóstolo, ele é um, né? Os 5 dons ali, né? O Tiago é um. Ale- Tiago, Tiago Orelha Seca, sommelier de café, né? Não, não, desliga não, porque senão o povo dorme. De jeito, maneiro, deixa acesaço assim. Se aquela luz ali pudesse virar para ficar bem nos olhos dele, assim, regalado, né? Ah, e muitos deles vão se tornar professores o ano que vem, né? Eu creio, irmãos, Deus colocou algo no meu coração, eu já estou entrando em contato com algumas igrejas, tanto do Brasil quanto em outros lugares, e o casulo vai para outras igrejas também. Então entenda realmente que vocês, por exemplo, do segundo semestre que está aqui, muitos de vocês vão se tornar professores. Às vezes nem para ensinar aqui, às vezes para ensinar em outras igrejas também. Amém? Então, realmente, pegue junto nisso. No próximo mês, deixa eu aproveitar, porque eu não preciso falar isso no final. Não, deixa do outro jeito, acesa, por favor. O que que eu estava falando? No próximo mês, as aulas de vocês vão estar separadas. Então, segundo semestre vai fazer uma aula separada comigo e o primeiro semestre vai fazer a aula de homilética com o pastor Leandro Almeida, lá do Brasil, através online. Ah, essa última matéria do ano vai ser a matéria de conclusão do curso. Então, preste atenção, principalmente para a galera do primeiro semestre. São 2 aulas. Essas 2 aulas é um panorama de homilética, principalmente para a galera do primeiro ano, primeira turma. Então, é extremamente importante que você participe da aula. Por quê? Porque vocês vão ter 2 aulas apenas para se preparar para. Isso vai acontecer, se eu não estiver enganado, na segunda e na terça-feira, e no domingo vai ser o laboratório de homilética. O que que é o. Hã? É no sábado? Não lembro. Tá, mas eu coloquei naquela agenda lá uma data. Enfim, tá na agenda a data. Se precisar alterar, a gente avisa você, porque a gente está tentando colocar ela no sábado para que fique tudo num final de semana só. Não, eu olhei. Acho que tá. 24 e 24 de novembro. É o LAB, Laboratório de Homilética? Domingo, dia 24. Pronto. Enfim, a agenda está lá no grupo já. Por que que eu estou falando isso aqui agora? Vou falar da minha experiência no laboratório de homilética. O auditório estava lotado de aluno. Lotado. Então, o que eu quero fazer, até para treinar a galera que vai estar fazendo? Tá todo mundo convidado para vir participar do laboratório de homilética. Por quê? Né? Para você julgar? Não. Para você julgar? Não, não é para você julgar. É porque na hora que um pegar no microfone, meu amigo, todo mundo. O cara falou, mas porque isso motiva a galera aqui. Amém? Não, não desse jeito. Um dia não. Amém? Vamos fazer um teste aqui? Amém, irmão? Isso aí. É de jeito. Amém? E deixa a pessoa mais à vontade. Então, nós vamos ter algumas pessoas, ou não, né? Então, o último desafio para a galera do primeiro semestre vai acontecer mês que vem no laboratório de homilética. Ok. Ah, então, vocês estão convidados para isso. A agenda está lá no grupo.
nós vamos ter dois pastores aqui fazendo uma banca. Irmãos, eu não conheço ninguém que não passou no LEB, né? Então fique em paz, você não vai ser julgado como uma faculdade. É óbvio que se houver algumas coisinhas, você vai ser orientado posteriormente a isso, né? Em relação a como você consertar. Estou falando para a primeira turma agora. Mas se preparem. Vai ter o pastor Éder, eu e muito provavelmente, eu não falei com o pastor Fabiano, mas eu quero convidá-lo também, para estarem na banca para examinar. Amém? Eles vão ter 7 minutos para ministrar a palavra, de acordo com a aula de homilética. Amém, amém? Dados os recados. Essa matéria que nós vamos ministrar hoje, ela é de suma importância, é uma das matérias teológicas do curso, né? Todas as matérias são teológicas, mas no sentido prático da teologia. Doutrinas elementares de Cristo. Nós vivemos num contexto hoje aonde, por causa do advento da internet, YouTube, redes sociais, etc., qualquer pessoa pega uma câmera, coloca na frente dela, grava um conteúdo e posta. E qualquer pessoa pega o que foi postado e assiste. E essa pessoa ela vai decidir se ela recebe aquilo como verdade ou ignora aquilo, ou recusa aquilo como uma mentira. O problema é que a maioria das pessoas não tem maturidade, não tem conhecimento, não tem crivo para falar o que é e o que não é, para falar o que é verdade e o que não é verdade. Nós vamos ter duas aulas, né? Essa a aula de hoje, nós vamos focar na parte doutrina e na próxima aula nós vamos entrar nos elementos da sã doutrina, que é extremamente importante para você, como ministro, você estar sabido disso, estar por dentro disso. Mas, como eu ia dizendo, nós estamos vivendo um momento de extrema fragilidade doutrinária. Todo mundo prega o que quer, todo mundo prega, e uma das coisas que mais se vê fazendo, principalmente em jovens ministros, nos velhos também, mas principalmente nos jovens ministros, é pregar achismo. Ah, eu acho que é isso. Ah, eu acho que eu gosto. Não, né? Não funciona assim. Uma das coisas que nós vamos entender como ministros do Evangelho é que, meu amigo, se o Espírito Santo compartilhou algo com você, se o Espírito Santo ministrou algo para que você compartilhe com a igreja, você pode ter certeza que vai haver embasamento bíblico para aquilo que está sendo compartilhado no seu espírito. E cabe a você buscar, minerar, né, esse conhecimento a partir da palavra de Deus. Eu fico abismado, eu fico assim em choque. Há algum tempo atrás eu ouvi de um colega meu que existiam ministros hoje em dia que estão colocando o tema lá no chat GPT e falando assim, monte uma pregação com o tema tal. E, irmãos, aonde nós estamos chegando? Não sejam esse tipo de pessoa, em nome de Jesus. O que o Senhor tem compartilhado no meu espírito nos últimos dias é que eu creio, irmãos, que nós estamos vivendo o início dos últimos dias. E eu creio sim que, como a palavra diz, há um avivamento extraordinário sendo apontado para esse tempo. O apóstolo Valdir fala algo muito interessante. As coisas só vão piorar para o mundo, mas para a igreja só vai melhorar. Amém? As coisas do mundo, guerras, rumores de guerras, doenças, vai piorar, não adianta. A gente, não faz, não. Vai acontecer. Mais que você ore, né, repreendendo, vai acontecer. A questão é que para a igreja só vai melhorar. Há um avivamento extraordinário apontando para os últimos dias. Jovens vão ter visões. Eu desejo, irmãos, nós vivemos novamente, por exemplo. Eu fico muito feliz. Qual é seu nome mesmo, mano? Eu fico extremamente feliz vendo um Gabriel da vida não faltando uma aula, desde quando entrou. Não faltou uma aula. Eu me vejo no Gabriel. Quando eu decidi, com 18 anos de idade, 17, 18 anos de idade, deixar a faculdade de jornalismo para ir fazer seminário em outro estado. Eu oro em nome de Jesus e eu, na verdade, não preciso nem orar, porque eu acredito que no final dos tempos isso vai ser apontado também nos jovens, uma sede, um fogo extraordinário da parte de Deus para os jovens. Agora, é necessário, irmãos, nós nos atentarmos para essa parte doutrinária e sermos guardiões da doutrina. Não é, eu não estou falando, entenda isso, quando a gente fala doutrina, principalmente para a assembleia, a gente pensa que é a doutrina da Assembleia de Deus, tem nada a ver. Amém?
Esquece. Eu estou falando da sã doutrina. Não estou falando que na sua igreja Assembleia, que na Aliança ou da igreja onde você veio, não tem a sã doutrina. Não é, não estou dizendo isso, em nome de Jesus. Não fale isso, não coloque palavras na minha boca. Mas o ponto que nós estamos tratando hoje é a sã doutrina. É tudo a partir daqui, é a partir da sã doutrina que você constrói qualquer coisa. Amém? Ela não precisa de ser adicionada nada nela. Você vai construir a partir dela. Amém? Então, mais uma vez frisando, esse ponto, essa matéria é uma matéria extremamente teológica, então tem muitos dados. Se eu fosse você, com muito carinho que eu tenho pela sua vida, eu aproveitaria esse conteúdo e anotaria o máximo que você conseguisse para que você possa ter isso no seu ministério. O texto base para essa matéria tem dois, mas principalmente esse Hebreus capítulo 6, versículo 1 a 3 vai dizer: Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir. Amém? Diga comigo, isso faremos se Deus nos permitir. Aleluia. Definição fundamental. A doutrina é um conjunto de ensinamentos e princípios que orientam a fé e a prática cristã, fundamentando-se nas Escrituras. Isso aqui pode cair na prova. O que é doutrina? Doutrina é um conjunto de ensinamentos e princípios que orientam a fé e a prática cristã. Ela serve como uma base sólida para a compreensão da verdade divina, permitindo que os crentes discernam entre o certo e o errado. O segundo texto que eu tomo como base dessa matéria é esse. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz: Toda a Escritura, é alguma parte da Escritura, irmão? É toda a Escritura. É divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça. Amém? Então, basicamente, o que é a doutrina? Doutrina é tudo aquilo que vai te nortear dentro da palavra de Deus para você viver uma vida íntegra e piedosa em Jesus. Palavra, vai lá em João capítulo 1, versículo 1, está escrito: No princípio era o verbo. Verbo aqui é logos, no original. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nós estamos falando do próprio Cristo aqui, amém? O verbo encarnado, né? Ele estava com Deus e ele era o próprio Deus, a Trindade Santa. Aleluia. A partir desse texto, o significado de logos. A palavra logos em João 1 refere-se à razão ou à palavra divina, indicando a presença de Cristo como a manifestação do pensamento e da vontade de Deus na criação e na redenção. Vou repetir essa parte aqui. Ele indica a presença de Cristo como a manifestação do pensamento e da vontade de Deus na criação e na redenção. Cristo como Criador, Logos ainda. Depois nós vamos ler esse texto aqui. O versículo destaca que no princípio era o Logos, era o verbo, enfatizando que Jesus não apenas existia antes da criação, mas também foi o agente ativo através do qual todas as coisas foram feitas. Colossenses capítulo 1, 16 vai dizer: porque nele foram criadas todas as coisas. Aonde? Nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo criado por ele e para ele. O interessante, eu me lembro de ler um livro chamado sumiu o livro, aleluia, de Miles Moon. E ele dizia que a humanidade era a grande ideia de Deus. Redescobrindo o Reino, título do livro. Redescobrindo o Reino de Miles Moon. Ele dizia o seguinte: olha, a humanidade é a grande ideia de Deus. Ele não só pensou na humanidade, ele não só pensou na humanidade, ele pensou nele mesmo. E a partir do pensamento nele mesmo, ele cria o homem. Amém? Então, quando esse texto está dizendo que Cristo não só estava ali, mas ele era a expressão do pensamento de Deus, ele está dizendo, olha, a humanidade foi criada a partir de um pensamento santo, né?
a partir de um pensamento perfeito, a partir de um pensamento divino, e às vezes eu fico imaginando Cristo olhando para ele mesmo e criando um homem. Amém? A palavra vai dizer, como nós acabamos de ver, porque nele foram criadas todas as coisas, sejam na terra, no céu, invisíveis ou visíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo, absolutamente tudo foi criado por ele. É por isso que a palavra vai dizer em Salmos, no capítulo 6, no capítulo 8, que o homem foi criado um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra ele foi coroado. O porquê que é importante a doutrina? E nós vamos começar a entrar nisso aqui. É porque a doutrina norteia, inclusive, o nosso pensamento sobre nós mesmos. A doutrina norteia o seu entendimento sobre o Cristo, a doutrina norteia o seu entendimento sobre o próprio Deus, mas ela norteia também, a partir desse entendimento do próprio Deus, o seu pensamento sobre você mesmo. Porque se você olha, e você olha para você mesmo como uma simples figura humana, a sua métrica está muito baixa para aquilo que Deus realmente criou. Por mais que você seja essa pessoa linda, maravilhosa, inteligente, cheia de Deus, a métrica está muito maior do que isso. O salmista vai ter uma revelação do homem dizendo: olha, quem é o homem para que dele te lembres, o filho do homem para que o visite? Tu, no entanto, fizeste um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra coroaste. Você não é um Zé Ninguém. Todas as vezes que eu começo a passar por um momento difícil, de crise, ou de relatórios ruins, me vem quase todas as vezes a essa referência no meu espírito. Peraí, eu não sou um Zé Ninguém, não. Quando eu olho para Davi falando isso para mim, eu olho para Davi falando assim: ei, você nasceu para dar certo. Você não nasceu para ser um zero à esquerda, não, você nasceu para dar certo. O problema muitas vezes é que nós não nos enxergamos nessa posição, e quando nós nos enxergamos nessa posição, nós acabamos muitas vezes andando aquém da posição que Deus nos colocou. Andando aquém, falando aquém, agindo aquém, e as consequências disso acontecem não a partir do que Deus espera de nós, mas a partir da nossa revelação do próprio Deus em nós. Não sei se estou me fazendo entender aqui. Amém? Vamos seguir aqui. Relação com a humanidade. A passagem também revela que o Logos se fez carne, mostrando a encarnação de Cristo que trouxe luz e vida ao mundo, estabelecendo um relacionamento íntimo entre Deus e a humanidade. Então, Deus se faz homem através do Verbo, ou o Verbo se fez homem. Segundo Timóteo 3,16, nós já lemos, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Didascalia significa doutrina. Didascalia é doutrina. O que é o Logos? O verbo de Deus, a palavra. Todas as vezes que nós falamos palavra, agora você vai lembrar do verbo que se remete a Deus. Amém? Lembre-se disso. Definição de didascalia. A palavra didascalia refere-se ao ensino ou doutrina, enfatizando a importância da instrução correta na vida cristã. Por que que... Presta atenção nisso aqui. Instrução, muita igreja tem. Instrução, você pode ter de muita gente, mas instrução correta, nem sempre você tem. Eu cresci na igreja, irmãos, desde meus 3 anos de idade. E eu já ouvi muita coisa errada dentro da igreja. Eu já ouvi muita coisa que não é bíblica dentro da igreja. Eu me lembro de ouvir quando eu era criança, logo quando eu comecei a tocar bateria, lá com 10 anos de idade, que se eu tocasse de boné na igreja, eu estaria em pecado. Detalhe, fiquei 30 dias sem tocar na igreja porque um belo dia eu toquei de boné. E eu estava impuro. Fiquei em disciplina. Sabe qual é o problema de hoje em dia? Eu vejo isso na cara de vocês em alguns. Vou falar assim, presta atenção. O problema de hoje em dia, de hoje em dia é o problema do eu sei. Quem estava aqui na pregação do pastor lá de Volta Redonda, que eu sempre esqueço o nome dele,
vai se lembrar desse problema. O problema de hoje em dia é o problema do eu sei. Quem tem muito esse problema são os mestres. Quem é chamado para mestre. Eu não estou falando do Tiago aqui, não, porque ele é bem humilde nesse sentido. Qual o problema do mestre? Ele tem uma dificuldade imensa de sentar para aprender. Por quê? Porque ele sabe. Porque ele acha que ele sabe. Mas quando essa motivação é expressa através da cara de alguns, isso revela, meu amigo, por isso que muita gente não é levantada. Porque não está tendo a humildade de parar, mesmo que saiba o que está sendo falado. Amém? Isso é uma vacina, amém? Vamos lá. Função das escrituras. A escritura é útil para ensinar, redarguir. O que significa redarguir? Repreender, corrigir, instruir, sublinhando o papel central da doutrina na formação do caráter cristão. Então, a doutrina, ela forma o caráter do crente. A base do caráter do cristão é Cristo, e a base de Cristo é Deus, que se expressa através da sua doutrina. Relevância contemporânea. A compreensão da asquia é crucial para os crentes de hoje porque promove a necessidade de discernimento e fidelidade à verdade bíblica em um mundo repleto de ensinamentos divergentes e falsas doutrinas. Quando nós começamos a entender o que é doutrina e a gente começa a entender o que é sã doutrina, o nosso crivo em relação ao que é ouvido, ele muda. Muitos de vocês que passaram aqui durante um ano aprendendo, tem coisas que vocês não vão ouvir da mesma forma. Tem coisas que vão chegar no seu ouvido e falar, opa, peraí, não é bem assim. A palavra não está falando dessa forma. Então é necessário nós entendermos que a importância da doutrina no sistema eclesiástico, dentro da igreja local, ou dentro da igreja como no sentido de corpo de Cristo, ela vem para ser um filtro, não só para ensinar para a gente o que Cristo, o que é preponderante no ensino do Cristo, mas para trazer um filtro sobre aquilo que a gente ouve. Amém? Nós precisamos entender que nós não precisamos comer tudo que é colocado à mesa. Você não precisa comer tudo que é colocado à mesa. Eu falei uma coisa aqui no início do casulo. Você vai ouvir muita coisa. Se você achar que não é para você, meu amigo, rejeita em nome de Jesus. Pega o que é bom e rejeita o que é mal, se você entender que é mal. Agora, entenda, mais uma vez, você não precisa comer de tudo que é colocado na mesa, não precisa engolir goela abaixo coisas que são faladas. Porque muitas vezes, irmãos, o pregador que está pregando, ele não está sendo inspirado pelo Senhor. É verdade. Às vezes ele está sendo um carnal ali naquele momento, usando uma palavra feita no chat GPT, como eu disse agora há pouco. Então tome cuidado com o que você tem ouvido. Sabe qual é um dos problemas nossos de hoje em dia, num contexto geral de igreja, tendo esse acesso à internet, a gente não tem crivo para ouvir e a gente não tem crivo para saber no que a gente crê. A gente ouve de tudo e crê em tudo. E acaba virando um bolo na sua cabeça, acaba virando um bolo no seu espírito, achando que todas as coisas que são faladas são bíblicas e são reais e são verdadeiras. A teologia, de certa forma, muito nos atrapalha em alguns pontos, mas em outros pontos, muito nos ajuda. Porque ela traz clareza para a gente em pontos realmente assim extraordinários. Exemplo, nós falamos sobre a autoridade do crente alguns meses atrás. E eu falei para vocês que existem dois níveis de teologia nesse sentido. Pessoas que acreditam que nós somos uma igreja militante, e pessoas que acreditam que nós somos uma igreja triunfante. Pessoas que acreditam que Jesus não cumpriu com exatidão, talvez, apesar de não falarem dessa maneira, o que ele propôs fazer ali na cruz, derrotando Satanás, derrotando a morte, né? E pessoas que acreditam, não, Jesus triunfou sobre a cruz e nós vamos caminhar a partir desse triunfo. Então, a teologia nos ensina a você, pode até ter colocado na mesa lá, tá lá, tá disposto na mesa para você. Agora você vai decidir se você vai engolir aquilo ou não. Então, a doutrina, ela nos ajuda nesse sentido. A importância da doutrina na vida cristã. Os fundamentos da fé. A doutrina fornece base sobre a qual fé é a qual a fé cristã é construída. Ela permite que os crentes
não só compreendam, mas vivam a partir do que recebem como verdade através do ensino. A fé do crente em Jesus é baseada na sã doutrina, e tudo que estiver fora dessa verdade deve ser amaldiçoado. Paulo fala isso quando ele chega aos Gálatas, né? Tudo que for pregado a partir disso e que não for de acordo com o que eu falei, que seja anátema. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao 3 vai dizer: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação e pelo reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige e repreende, exorta em toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercarão-se de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? O apóstolo Paulo está divertindo a igreja, falando isso aí, presta atenção. Vai chegar um tempo que as pessoas não vão querer o que a Bíblia, não vão querer ouvir o que a Bíblia fala. Porque o que a Bíblia fala vai confrontar a sua carne, o que a Bíblia fala vai confrontar a sua alma, o que a Bíblia fala vai confrontar a sua vontade própria. Eu estava agora pouco antes de vir para cá, estava me preparando para tomar um banho, e o Senhor ministrou algo no meu coração, me lembrando lá de 2 Coríntios capítulo 4, quando Paulo fala assim, que os homens nos considerem ministros de Cristo. Quantas vezes a nossa carne deseja que os homens, no contexto onde nós estamos inseridos, olhem para nós e falem assim, não, aquilo ali é um ministro. Aquilo ali é um pastor, olha, eu estou vendo um pastor ali. Aquilo ali, ó, aquilo ali é um homem de Deus, aquilo ali é um mestre, aquilo ali é... Quantas vezes a nossa carne, a nossa alma não deseja isso? Pô, eu tô me esmerando, né? Quantas vezes? Agora, quando você vai para o original, e por isso que eu tô falando que há uma importância em você entender doutrina, porque quando você entende doutrina, entende a importância de você buscar a doutrina correta, a doutrina espiritual, a sã doutrina de Cristo, nós vamos entrar na segunda aula de forma mais prática. Você começa a entender que, às vezes, o que está disposto na Bíblia, você precisa mergulhar um pouco mais. Não é um livro comum. Não é um livro qualquer. 1 Coríntios, 1 ou 2 Coríntios, agora não vou lembrar. 2 Coríntios capítulo 4, Paulo vai dizer isso no versículo 1, que os homens nos considerem ministros de Cristo. Só que quando você vai olhar o que é ministro lá, às vezes você não vai querer ser o tal ministro que Paulo está falando. Porque ser o tal ministro que Paulo está falando vai implicar você entender que você é nada mais, nada além do que um escravo. E o que o escravo tem? Nada. O escravo nem vontade própria tem. O escravo só obedece ordem, ó, você vai para cá, você vai para lá, você faz isso, faz aquilo. Irmão, o escravo não tem vontade. E eu vou dizer uma coisa para você, que está sendo treinado, e muitos aqui, talvez não todos, mas muitos vão se desenvolver ministerialmente e chegar no patamar de liderar igrejas, ministérios e etc. Presta atenção numa coisa, você só vai chegar nesse lugar quando você entender que você não tem vontade. Pastor, mas eu tenho. Mas a sua vontade é cumprir a vontade de Deus e ponto. Amém, irmãos? Nós estamos crescendo como ministros, estamos sendo alinhados como ministros, e no processo do alinhamento ministerial, irmãos, vai ser difícil algumas coisas, porque vai mexer com sua carne. Um dos principais fatores que um líder precisa ter como ministro do evangelho é entender que você nasceu para servir gente. E que você precisa entender que a sua carne tem que estar em segundo lugar, porque quem você é, na verdade, é um espírito. O Senhor ministrou ao meu coração essa semana algo. Me levou lá em Reis, quando o profeta Elias, depois de fazer coisas extraordinárias,
Depois de ter aquele emblemático momento com os profetas de Baal, onde cai fogo do céu e aquela água é consumida, aquele altar é consumido e acontece aquela parada louca que mata geral e parará. O cara foge de medo de uma mulher. Nada contra a mulher, mas é uma pessoa. Não vai falar, o pastor lá, ó, fala machista. Ele foge de medo de uma pessoa. Aí sabe o que que acontece? Presta atenção aqui, porque Deus falou comigo. Irmãos, se você ler o capítulo anterior, você não acredita que é a mesma pessoa. Você não acredita. Porque ele deita e ele ora. Ou ele ora e depois deita, não lembro agora. Mas ele faz uma oração, fala assim, Senhor, me mata. Quer mais não. Me mata. Tá vindo atrás de mim aí, aquela louca, aquela de Jezabel lá, aquela mulher sem noção. Me mata. E aí o Senhor falou comigo, quantas vezes, irmão, nós não quer cair fora de ministério. Arrebentou. Foi extraordinário tudo que foi feito durante. Quantas vezes você faz, velho, não quero mais isso. E aí o Senhor falou comigo. No dia até eu estava tendo uma conversa meio intensa aqui com a minha discípula. Tem muita gente que só precisa parar um pouco. Elias queria morrer de verdade? Não. O que Elias que precisava era só descansar. Ele só precisava descansar. Às vezes a sua oração só está sendo para morrer, mas você só precisa descansar. Tem muita gente deixando Satanás influenciar suas decisões porque não entende que Deus está no descanso também. Pastor, por exemplo, mano, eu queria descansar, mas eu sei que ainda faltam 3 meses aí para nós encerrarmos com chave de ouro em nome de Jesus o casulo. E nós precisamos entender que há um tempo determinado para todas as coisas. Amém. Entenda. Talvez eu estou falando isso pelo Espírito para algumas pessoas aqui que também estejam nesse momento da vida cansados. Se não dá para descansar agora, calma. Tá chegando a hora. Manda fé, Jesus. Faz tempo. Aleluia. Deus ensina no descanso, sabia disso? Mas quer saber que Deus ensina ainda mais quando você percebe, muitas vezes, quantas vezes, irmãos, que você, como ministro, como pessoa que deseja ministério, está vendo o outro avançando e você ficando para trás. E a carne começa. Quer falar? Segura só um segundo. Não perde. Quantas vezes a gente, como ministro, está vendo o outro avançar, está vendo o outro crescer, está vendo o outro sendo honrado, está vendo o outro. E a gente fica, cara, mas eu tô também. Sabe qual é o problema? É que você só pensa no que você faz, mas não pensa no que o Senhor quer fazer na sua vida. Tem muita gente que anda com o coração assim e não percebe que o coração assim é que está tirando ele desse lugar aonde Deus queria colocar ele. Hoje está parecendo que está sendo um dia de vacina. Eu estou falando isso para você, irmão, porque a vacina vem primeiro em mim. Vem primeiro em mim. Não há nada que você me diga hoje que tire uma convicção do meu espírito. Preste atenção no que eu vou dizer. Que vocês vão se lembrar disso quando isso acontecer. Não há nada que você me diga hoje. Não há nada que me diga que o casulo não vai alcançar as nações. Não há nada. Não há quantidade de alunos, não há nada que me diga isso. E não vai demorar.
Só que eu entendendo isso, eu preciso aproveitar o tempo. Porque esse é um tempo, às vezes, que nenhuma outra. Às vezes não, esse é um tempo que nenhuma outra pessoa vai viver. Só nós aqui estamos vivendo. Eu estou participando do início. Existe graça no início, existe favor no início, existe uma porção extraordinária de Deus para o início. E outras pessoas não vão receber. Eu quero daqui a um tempo ver o Gabriel dando aula no casulo. Amém, irmãos? Pessoal, rapidinho, em relação ao descanso, quando a gente vê a Bíblia falando sobre o Shabat, ou o descanso, ele não dá essa opção, ele manda o descanso, é ordenado. Então a gente vai ver em Levíticos ele falando sobre o povo descansando, porque o descanso traz contemplação e traz deleite, que é algo que a gente acaba não tendo. A terra, depois de determinados anos plantando, 6 anos, o sétimo descansa. Por quê? Porque até naquele descanso, a provisão para o que vem de fora, a pessoa, quando ela serve, depois de um tempo, ela tem o quê? Descanso, que é o ano sabático, o pessoal fala. Então, o descanso não é uma opção, na verdade, ele é uma ordem de Deus. Jesus é o nosso descanso, ele é o Senhor do sábado. Vocês entenderam por que ele é um dos professores do casulo? Né? Aleluia. Eu preciso fazer abrir um parênteses aqui. Eu preciso de 3 pessoas. Eu não vou nem falar nem por que que é, não. Eu preciso de 3 pessoas da segunda turma. Levanta a mão. 3 pessoas. Ixi, mas levantou mais agora. Aleluia. Vai lá. Júlio. Não, não, não. Pode ficar, pode ficar, pode ficar. É, Blendo, Geisla e Michele. São 4. Vocês aqui agora, oficialmente, são as pessoas que são responsáveis pela turma 2. Amém? A turma do segundo semestre. Ok? Então, eu preciso falar com vocês depois. Algo que o Espírito Santo falou comigo aqui agora. Então, eu preciso falar com vocês. Ok? Pronto. Amém. Eu tô com o microfone, eu faço o que quiser. Aleluia. Ai, ai, eu amo vocês. 1 João capítulo 4 e as suas considerações. Versículo 1 e 3. Presta atenção nesse texto, irmãos. Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Eu não sei você, porque às vezes a gente lê textos e a gente passa. É um conteúdo que chegou. Mas você percebeu que ele está falando para você provar espírito? Ele não está falando para provar um neco. Está falando para provar o espírito dele. Está falando para provar aquilo que carrega. Eu sei que nós vamos trazer um outro sentido aqui. Mas, irmãos, nós somos seres espirituais. E há um discernimento espiritual, como nós falamos na matéria Como Ser Guiado pelo Espírito, há uma nota espiritual, um testemunho interior que você pode ter em relação a espíritos. Mulher tem muito isso. Deus colocou uma porção do Espírito Santo na mulher de uma pegada diferente. Quantas vezes marido, quem é marido aqui, quem é casado aqui? Quantas vezes você não ouviu da sua esposa assim? Não bateu. Eu tô mentindo? Ai, ai, Deus. Então, entenda, irmãos, nós podemos julgar o espírito. Quantas vezes, irmãos, o que você está sentindo quando você está ouvindo uma ministração não é que você não está gostando dela, é que começou a arranhar o que está sendo falado aqui, ó, que dentro começou a arranhar no seu espírito. É uma nota, rejeita. Amém? Continuando. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. E eis que já o agora está no mundo. Olha as outras versões desse texto, presta atenção. Queridos amigos,
Não deem crédito a todos os que dizem que são inspirados por Deus. Meu Deus do céu. Ao contrário, ponham-nos à prova e verifiquem se o espírito que eles têm é o mesmo de Deus ou não. Pois muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Presta atenção aqui, irmãos. Todo pastor, ministro, homem de Deus, profeta, mestre, nanana, tem que corresponder fora do púlpito que está sendo falado no púlpito. Não adianta ser frufruzento aqui, mete o giraia, meu irmão, dá pirueta no Espírito Santo, mas saiu daqui, não sabe cumprimentar uma pessoa, fala isso constantemente. Quem é da primeira turma já ouviu isso diversas vezes. Não sabe se relacionar com as pessoas. Eu não estou dizendo para você que você não vai ter dia mal, não. Uma coisa que eu percebo, por exemplo, em momentos de cansaço, é que a nossa paciência ela fica mais curta. Você acaba, às vezes, dando uma má resposta sem perceber que você está dando uma má resposta. Exemplo, quando eu estou nessa fase, eu já aviso, ó, eu não tô cansado, então já fiquem preparados, porque se eu for mais, é porque, né? Mas há o Espírito Santo, hã? A fome. Eu bem sei como é que é isso. Aleluia, né? Então, não faço ideia do que eu estava falando. Amém. Vamos continuar aqui. Muito queridos amigos, não creiam sempre em tudo que vocês ouvem. Só porque alguém diz que é uma mensagem de Deus, não creiam sempre em tudo que vocês ouvem, só porque alguém diz que é uma mensagem de Deus. Examinem primeiro para ver se realmente é, porque há muitos falsos profetas, muitos falsos mestres por aí. Presta atenção, gente. Isso aqui é uma vacina. O que essa palavra está dizendo, João, é uma vacina para nós como igreja. Entenda, não é todo mundo que fala que é de Deus, que é de Deus. Não é todo mundo que fala que está sendo inspirado por Deus, que está sendo inspirado por Deus. Como, pastor Diego, que eu vou saber se está sendo inspirado ou não por Deus, se está carregando uma palavra ou não de Deus? Você precisa entender que tudo que está sendo ministrado, primeiro, tem que estar de acordo com a palavra. Como que eu sei que está de acordo com uma palavra? Eu preciso, no mínimo, isso aqui é algo que você vai aprender em homilética, em hermenêutica. Nós vamos ter só homilética, mas em hermenêutica também eu vou dar uma dica para você. Tudo que você for falar, irmão, tem que ter pelo menos 3 bases bíblicas. Tudo. Se você for ministrar em qualquer lugar, não pegue um texto isolado e ministre sobre ele. Vou falar daqui a pouco sobre isso. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Todo texto que não tem um contexto, ou que não tem um outro embasamento, pelo menos em 3 textos diferentes, você corre um grande risco de estar levantando um achismo, não realmente o que a palavra está dizendo. Amém? Então, uma boa maneira de você julgar o que está sendo ministrado, vê se na Bíblia fala em outros textos, de outras formas, por outros momentos, através do mesmo tema. Amém? Esse é um dos pontos. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. O problema do crente atual não é a falta de informação, mas é a falta de filtro. Hoje tem gente comendo lavagem achando que é picanha. É ou não é verdade? Hoje tem muita gente se deliciando com lavagem achando que está comendo uma picanha daquela top. Mas não tá. E sabe por quê? Porque o crente não gosta de estudar, irmão. O crente não gosta de ler, o crente não gosta de buscar. Graças a Deus nós somos um povo diferente. Você falou um amém tímido, mas eu creio por você, em nome de Jesus. Aleluia. Historicamente, essa carta foi escrita quando a igreja estava sendo influenciada por muitos ensinos falsos, como negar a humanidade de Jesus e a sua ressurreição física. Essa carta foi escrita para fortalecer os irmãos na fé e também corrigir os ensinos errados da época. Essa expressão provai os espíritos, na verdade, diz respeito a analisarmos a mensagem, o ensino recebido e, como eu falei, como nós mostramos aqui agora há pouco, entender que nem todo mundo que prega, prega da parte de Deus. Eu conheço, irmãos, pessoas assim que numa ministração, 500 pessoas se convertiam. Numa ministração. Às vezes você demora um ano para converter uma pessoa. Numa ministração, o cara convertia 500 pessoas, mas estava com a vida destruída. Saía do culto e ia para um motel com ovelha. Então, assim, a mensagem, irmãos, ela não muda, ela é de Deus. E Deus, a palavra vai dizer que ele zela pela sua palavra
para fazê-la cumpri-la. Não é verdade? Mas a gente precisa julgar e entender que nós estamos recebendo através de pessoas. E às vezes existem coisas na nossa vida que não está fluindo por causa das pessoas que nós estamos associados. Graças a Deus que nós estamos sobre uma liderança séria. Amém? Pastor Éder é um homem sério. Graças a Deus por isso, nós estamos muito bem guardados em relação a isso. Porque você tem um cara, eu costumo dizer que eu passei por algumas igrejas que me ajudaram a chegar num equilíbrio. Éder é um cara equilibrado para mim. Amém? Então, nós precisamos entender que o nosso lugar é esse lugar de equilíbrio e precisamos provar os espíritos. Observe algumas expressões usadas por João no capítulo 4. Eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Eles procedem no mundo, por isso essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Muita gente está tendo igrejas lotadas, cultos lotados, mas não é porque está falando da parte de Deus, é porque está falando de carne e às vezes costuma atrair carnal para perto dele. Amém? Eu ouvi uma frase, ouvi durante muito tempo uma frase que um ministro falava assim: sabe porque o culto está lotado? Porque é um culto para pecadores. Tudo bem, eu entendo isso. A igreja realmente ela nasceu para né, se converter em pessoas, obviamente para o culto ao Senhor, mas para as pessoas descobrirem a verdade do Cristo. Só que, meu irmão, você falar que uma igreja está cheia por causa do pecado, está errado. Amém? Ou porque o Espírito Santo está se movendo com maior intensidade por causa do pecado. Não é por causa do pecado. Essa mesma pessoa que falou isso certa vez, ela virou para mim e falou assim: nós não somos uma igreja de ensino. Se quiser ensino, vai para outra igreja. Isso é típico, presta atenção. Isso é típico de homens manipuladores. Isso é típico de homens guiados por Satanás, que não querem que o conhecimento da verdade chegue na ovelha, porque se chegar, o reinado dele acaba. Você está aqui? Então entenda algo. Vamos partir aqui de novo para o prisma do seminarista. O que você está aprendendo aqui hoje não é para você entrar no chu, mas entra como conhecimento dentro do seu espírito e como vacina. Amém? Aleluia. Vamos lá. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Provar os espíritos é, de fato, provar o ensino, a mensagem, pois por trás de todo ensino existe um autor. Amém. Atos capítulo 17, versículo 11. Antes de Atos 17, 11, nós vamos ler, não está aqui, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Talvez lá na frente eu tenha colocado, mas presta atenção nesse texto. Antes, lê para mim, Tiago. 1 Pedro 3, 15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Em outras versões vai dizer para responder ou para explicar sobre a fé que vocês creem. Você está preparado para responder o porquê que você crê em Deus? Você está preparado para responder o porquê que você crê em Jesus? Você está preparado para responder o porquê que você crê que aquilo que está escrito nesse livro que você diz chamar de regra de vida, o porquê que você crê que isso é verdade? Às vezes, irmãos, um muçulmano bota a gente no bolso, sabia disso? Às vezes o muçulmano sabe mais de Bíblia do que a gente. Por quê? Porque o crente está acostumado a ter uma agenda de culto, não uma agenda de relacionamento. Fala. Fala aqui só para aparecer aqui. A minha filha Cauane, quando ela fazia o college de inglês, teve uma matéria para ela sobre religião. E aí a professora, já ia falar pastora, gente, é o hábito. A professora pegou e deu oportunidade para alguns falarem. E tinha bastante muçulmanos na sala de aula. E quando chegou a vez da Cauane falar, ela foi falar a respeito de Jesus.
e houve um debate muito grande na sala de aula e trouxe uma revolução. O que que ela fez? Ela teve que explicar para esses alunos muçulmanos quem era Jesus. E detalhe, eles vieram com uma contra-palavra, porque eles estudam a religião dele, a doutrina deles. E ela teve que convencer eles ao qual Jesus ela acreditava, qual a palavra que ela tinha e por que ela era tão convencida daquilo. E detalhe, ela conseguiu convencer eles. Isso é incrível. Isso é incrível. Nós precisamos estar preparados, irmãos, para responder o porquê nós cremos. Amém. Não é simplesmente, eu creio em Deus porque Deus é Deus. Não é tão simplório assim o que Pedro está querendo dizer, amém? Há um porquê, há uma doutrina embasando isso, há uma vida embasando isso. E a gente precisa estar redarguido, preparado para isso. Atos capítulo 17, versículo 11 vai dizer, ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Os bereanos ficaram conhecidos e são conhecidos até hoje por causa disso. Por quê? Eles examinavam o que está sendo falado. Irmãos, quantas vezes, de verdade, eu não vou falar para você levantar a mão, não, mas quantas vezes você se ouviu, se colocou num lugar de ouvir uma palavra, se colocou num lugar de ser ministrado por alguém e nunca teve a mínima intenção ou desejo de pegar aquilo que está sendo ministrado e falar assim, peraí, vamos ver se esse trem é desse jeito aqui mesmo? Às vezes você pega aquilo como verdade, a imagem é muito clara, é como se fosse aquele passarinho que abre a boca né, e o pai, a mãe, começa a colocar os bichinhos ali dentro ali. Só abre a boca, não quer saber o que está sendo do que está sendo alimentado. E o pior de tudo, ainda pega essa informação e vai repassar ou discutir com outras pessoas falando que aquilo é a verdade, porque é verdade. Por quê? Porque ele falou. Quantas vezes? Então, nós estamos sendo chamados, e eu desejo que essa matéria traga para nós não só uma vacina do que nós não devemos fazer em relação no ministério, em relação à doutrina do qual nós pregamos, mas também tragam para nós um filtro de entender que a gente não precisa nos alimentar e aceitar tudo que é nos entregue no púlpito. Amém? Abre um parênteses. Graças a Deus está gravado. Eu não estou falando para você não aceitar as pregações do pastor. Estou falando isso? Eu estou falando para você agir como o Gibereia. O que que Paulo está falando aqui? Era a palavra, eram as escrituras, e mesmo assim eles iam lá examinar. O ouro precisa ser refinado, não é? Refina a palavra. É a verdade, mas às vezes na hora de transmitir essa verdade, o cara pode acabar se escorregando. Agora a questão é chato, né? A carne é chata. Não, peraí, deixa. Mas é chato, irmão, só porque a gente não tem relacionamento. Porque se nós entendemos que esse tempo de apuração é um tempo de relacionamento que eu tenho com a palavra, que é o próprio Deus, né? Que é a expressão do Cristo, que é o Verbo, a gente muda o nosso conceito de tempo com a palavra. Amém? Hoje em dia, nós não temos mais desculpas, irmãos, porque nós temos tantas ferramentas. A gente pode até não parar para ler, mas a gente, mano, quantas vezes eu não faço isso lá no café? Boto para ouvir. E ouve de novo, e ouve novamente, e pá, até que chega um momento que tá aqui, ó, tá enraizado no seu espírito. Amém? Aleluia. Efésios capítulo 4, versículo 14. Alguém abre para mim aí, por favor. Efésios 4, 14, lê em voz alta. Efésios 4, 14. Alguém?
mais como crianças. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Continuar? Por um lado, para o outro, por um lado, para o outro, com todo vento de doutrina. Isso é imaturidade. Isso revela um ser imaturo, um homem e uma mulher imaturo espiritualmente. Ora crê, ora não crê. Ora é, ora não é. A gente precisa ter firmeza naquilo que a gente crê. A gente precisa ter. Tem uma palavra que não sai do meu espírito essa semana, que a gente precisa ser bem resolvido em relação ao que nós cremos, em relação ao nosso chamamento. A gente precisa ser bem resolvido em relação a nós entendermos que, mano, eu tô aqui porque o Senhor me chamou para estar. E todas as coisas vão cooperar para que esse chamamento se cumpra na minha vida. Seja onde ele me colocar. Da mesma forma que o Senhor pode te tirar do lugar onde você está trabalhando e te colocar 100% no ministério, o Senhor pode te promover no lugar que você está trabalhando para que você possa alcançar mais pessoas através da sua promoção. Porque não é sobre você, é sobre o que você carrega. E mais uma vez a gente volta lá no início, é sobre o que você carrega, é sobre o que você tem como chamamento. Em nome de Jesus, entenda isso. Tem muita gente que trava a vida porque trava o entendimento de que ele só está porque o Senhor o colocou. Ou ele só está porque há um propósito de Deus no lugar onde ele está. Às vezes, Deus coloca no seu espírito você abrir uma empresa. Você abre uma empresa de joia. Aí você pensa, não, Deus colocou no meu coração uma empresa de joia. Mas a joia, às vezes, é só um caminho para Deus te levar a ter contato com pessoas que eu, como uma pessoa da ralé, não teria. Você está entendendo aqui? Às vezes você pensa, não, eu sou um apaixonado por CrossFit. Eu sou um cara que ama CrossFit. Só que você não está entendendo que Deus te colocou nesse ambiente, por quê? Porque dificilmente um pastor gordinho ia estar lá no CrossFit. Você está conseguindo entender que a multiforme graça de Deus, ela trabalha não é para o seu favor, é para Ele. Ah, pastor, mas eu sou driver. Ah, pastor, mas eu sou cleaner. Meu amigo, existe, entenda algo. A unção, ela impregna. Ela impregna. Um ambiente onde você. Olha o que aconteceu comigo essa semana. Eu estou no café. Essa semana, nosso café vai se transformar num restaurante. Inclusive, vocês estão convidados para ir lá. Comer a comida do pastor lá. Aleluia. Não é de graça, não, tá, irmão? Que eu não sou o dono, não. Ainda, amém, Jesus. E aí, irmão, entrou um chefe lá, que é o chefe que vai estar preparando a comida, eu estou sendo subchefe. A frase dele, quando ele entra, esse ambiente é diferente. Eu falei, opa, I know. Eu sei, eu tô aqui. Mas não é porque eu tô aqui, não, é porque eu carrego alguma coisa aqui. Eu carrego um Deus aqui. Eu carrego uma unção aqui que ela impregna onde eu passo. Então você acha que você está fazendo clean? E você acha que as pessoas que você está fazendo clean estão gostando do seu trabalho? Não está gostando do seu trabalho, não, vaza. Também, aleluia. Amém. Pode ser, amém, Jesus. Mas ela está gostando é do que você carrega. Não é o blitter, não, que está ficando impregnado lá, não. É bleach, glitch, entendeu? Cloro, aleluia. Como é que chama? Que boa. Não, não é a que boa que está ficando impregnada lá, não. É a unção que você carrega. Amém. Bate aí no céu e fala, cara, você carrega algo de Deus.
O crescimento espiritual nada mais é que o desenvolvimento espiritual a partir do novo nascimento. Como qualquer ser humano necessita de alimento balanceado para crescer na maneira saudável espiritualmente, não é diferente. Por que existem muitos fracos, muitos crentes fracos? Porque existe muito alimento ruim. Como eu falei ali agora há pouco, pastores manipuladores não desejam crentes maduros. Por quê? Porque crentes maduros são difíceis de serem manipulados. Muitos líderes não investem em ensino para não perderem a condição de gurus gospel. Sabe qual é o nível de maturidade do crente e que ele entende ser um nível de maturidade, que ele chegou no nível de maturidade, quando você percebe que ele não precisa ir no pastor pedir oração para alguma coisa. Ele começou a entender que ele carrega alguma coisa, que ele carrega algo da parte de Deus. Você acha que o pastor vai achar ruim, irmão? Ai, não veio pedir oração para mim. Vai não. Eu não queria falar, irmão, mas amém. Sabe o que que vai acontecer? Me veio algo aqui no meu espírito também. Aquilo que você carrega vai ser tão pesado, tão forte nos lugares onde você vai passar, que as pessoas vão começar a te ligar, falando assim: eu preciso ter um tempo com essa pessoa. Estamos aqui ontem na Festa das Nações, o chefe me liga. Onde você está? Eu estou na igreja. Posso ir aí? Eu falei, rapaz, só chega. Não, é porque eu briguei com a minha esposa. Ele vai ser aluno do Casulo daqui um dia. As pessoas vão começar a te ligar, irmão. Presta atenção, tenha discernimento, tenha é, fineza no espírito para você entender que elas não estão te ligando porque elas gostam de você, elas estão te ligando porque você carrega alguma coisa, Zé. A importância bíblica da doutrina correta. Não basta buscar o ensino, é necessário buscar o ensino certo. Ventos de doutrina quase sempre apontarão para si, enquanto a sã doutrina aponta exclusivamente para Cristo. Quando você vê pastor demais, irmãos, pastores, mestres, pregadores, sei lá, apontando, sempre falando dele mesmo, sempre falando do que ele tem, sempre falando, Deus fez isso. Mano, ele está apontando para o próprio umbigo dele, para o próprio ego dele. Irmão, você acredita? Deus me fez ter experiências assim extraordinárias do que fazer e do que não fazer. Mas eu me lembro de certa vez que um pastor que eu tinha relacionamento, que falava constantemente, e a gente já sabia que quando ele estava na fase de falar muito sobre ele é porque ele estava em pecado. E alguns sintomas começam a acontecer, começa a se falar muito, e no se falar muito começam as mentiras. Certa vez ele ofertou o carro dele para a igreja, uma Mercedes. E aí, meu irmão, no púlpito, 100 mil, 130 mil reais, eu acabei de ofertar aqui a chave, que não sei o que lá, e pá. Ele tinha pago 10 mil do carro. Ele não ofertou 130 mil. Por que você está falando isso, pastor? Porque todo mundo que se envolve, todo mundo que se alinha a uma doutrina que não é alinhada com a sã doutrina, ele vai se perder em carnalidades. E isso, em algum momento, vai ser exposto no púlpito e fora dele. Eu estou falando para você que você não vai errar? Eu não estou falando isso. E eu vou dizer uma coisa para você: às vezes os erros são bons. Como assim, pastor? Os erros são bons para te consertar. Quando você tem um coração humilde, para te alinhar. Amém? Esteja sempre pronto, irmãos, para admitir quando você erra. Se tem uma coisa, a galera que caminha comigo sabe disso, que eu não vou ter problema em falar assim: me desculpa, eu errei. Não deveria ter falado isso. Fiz errado, fiz com o coração certo, a intenção certa, mas foi errado.
Eu ouvi de pastores que já foram meus pastores, falaram assim, ó, não peça desculpas, porque quando você pede desculpas, você se rebaixa. Eu tô falando, irmão, de gente que é tipo cabeção dentro de seminário. Eu não vou ensinar isso pra você, mano. Eu não vou ensinar isso pra você. Errou, esteja pronto a se retratar. Irmãos, a doutrina de Cristo aponta para Cristo. É meio óbvio isso. E se aponta para Cristo, o modo do crente caminhar na doutrina é caminhando como Cristo andou. O que ele ensina? Levou uma na cara, dá outra. Irmão, presta atenção. A maior loucura que você fez foi virar crente. Você é louco demais de fazer um trem desse. Porque foge completamente de qualquer métrica humana. Da onde isso? Levou uma na cara, dá outra. Dá outra, ó. Ó ele, lá ele. É, ó aí. Doidão, ó. A maior loucura que você fez foi inventar de ser crente. Agora, meu amigo. hum, Hã? Não pode enrolar ninguém. Nessa terra de meu Deus chamada Londres. Aleluia. Ai, ai. Aí já vamos encerrar 2 horas. Não, vamos não. 30 minutos ainda. A base sólida da vida, da doutrina, fundamento da verdade. A maneira de nos redarguirmos de doutrinas erradas é sermos exímios bereanos, como eu disse agora há pouco, nos dias de hoje. Confrontar o que ouvimos não significa gostar ou não gostar de determinado pregador, da sua performance ou do seu estilo didático. Isso aqui é importante você entender. Eu não estou falando do estilo de pregador. Amém? Amor. Tô pensando, Priscila, eu tô com saudade de você, meu amorzinho. Tá bom? Só tem um amor na aula, aleluia. Minha sogra tá vendo, aleluia. Presta atenção. Gente, por que que eu falei amor, velho? Era falar irmão, não era amor, não. Aleluia, Jesus. Amém. Te amo, meu amorzinho. Tem coisa que só acontece em sala de aula, velho. Me fez perder completamente o que eu ia falar. Ah, presta atenção aqui. Fica, mas como é que não fica? Presta atenção. Não é sobre estilo de pregação. Eu não gosto de alguns estilos de pregação, mas nem por isso eu vou dizer que o que aquela pessoa está ensinando é errada, ou não seja um bom conteúdo. O que os bereanos faziam não era julgar a pessoa, era julgar o ensino. Amém? Era julgar o ensino. Existem pessoas que muitos de vocês, por exemplo, muitos de vocês não, algumas pessoas que eu tenho relacionamento gostam na parte teológica que eu não gosto. Eu estou falando da pessoa? Não, eu estou falando do ensino. Amém? E tá tudo bem em relação a isso, desde que você tenha filtro para você entender isso, como os bereanos tinham. Amém, igreja? Existe um caminho que nos leva a um lugar de proteção bíblica teológica. Primeiro, a base, essa que eu acabei de falar, verificar nas escrituras. Então, o primeiro caminho para eu entrar nessa área de segurança bíblica teológica é verificar nas escrituras. Toda doutrina deve estar de acordo com o que a Bíblia ensina como um todo. Assim como não existe meia verdade ou 99% de verdade, não existe 99% de sã doutrina. Amém? Esse aqui é um texto que nós já lemos, que é o texto base, não vou nem ler de novo. A palavra de Deus é a fonte final de autoridade. Eu costumo dizer que a palavra de Deus é a nossa régua, irmão. Você vai até onde a Bíblia vai. Amém? Tudo que vai para além do que a Bíblia não tem nada a ver com sã doutrina, é achismo. É o que você acha. Quando você estiver pregando e você não tiver certeza sobre se é algo realmente que a palavra fala, ó, irmão, ó, eu estou falando de mim mesmo, eu acho que é isso. Ponto. Você vai dar pelo menos a oportunidade da pessoa entender que o que você está falando não está vindo da palavra, está vindo do entendimento que você teve. Amém? Uma das pessoas mais sérias que eu ouço com costume, né, quase todos os dias, lá no café, é o Luciano Subirá. Todos vocês já conhecem. E que, para mim, é uma das pessoas mais sérias nesse sentido.
Quantas vezes eu não vejo o Luciano Subirá falando nos seus tempos de ensino que, irmãos, não está na Bíblia. Isso aqui sou eu falando. Eu acho que, eu entendo que, e por aí vai. Principalmente para você que é chamado para mestre, para você que vai ensinar. Você não é chamado para ensinar. Isso aqui eu vou falar até numa reunião que nós vamos ter com os nossos futuros professores. Você não é chamado para ensinar a partir daquilo que você acha. Você é chamado para ensinar a partir daquilo que está na palavra. Amém? E é tão importante, irmãos, você ter pessoas sérias perto de você, num quesito ministerial, porque quantas vezes eu falei, já falei para Tiago, falei para Débora, pessoas que estão mais próximas de mim, olha, se vocês perceberem em algum momento que eu estou fugindo de um lugar de cuidar, de um lugar, me puxem. Amém? Me puxem. De Jesus estavam ao redor dele. Tinha ou não tinha? Só que ele tinha uns 70 também, não tinha? Só que ele tinha uns 12, não tinha? Só que dos 12, tinha 3. Só que do 3, tinha João. É importante esses níveis de relacionamento. Quanto mais próximo, presta atenção nisso. Quanto mais próximo, mais pesado vai ser. Viu? Mas quanto mais próximo, mais acesso você vai ter. Mais você vai receber. Mais acesso, eu digo inclusive, olha, mais acesso a lugares que nenhuma outra pessoa vai ter. Amém? Então não ande sozinho. Ministério não é um lugar solitário, ou pelo menos não deveria ser. É solitário porque muitas vezes nós nos colocamos nesse papel de solidão. E eu estou falando isso como pastor. Você sabia que, que existe uma taxa bizarra de pastores com depressão? Até suicídio. Eu já tive que fazer terapia diversas vezes, irmãos. E não falo isso com pesar, não. Para mim foi ótimo. Então tenha pessoas. Amém? Considerar o contexto. Não se pode isolar um versículo sem considerar o seu contexto. Regra da exegese. Acabei de falar. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Atos 17, 11. Examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Analise toda a passagem, como ela se conecta. Antes de usar qualquer texto para ministrar uma palavra, leia os 2 capítulos anteriores e os 2 capítulos posteriores. Isso aqui é uma dica que eu estou dando para vocês. Vai pregar? Lê os 2 capítulos anteriores, lê os 2 capítulos posteriores para você saber o contexto daquilo que está sendo falado. Amém? Bora. O testemunho do Espírito Santo. O Espírito Santo guia o crente à verdade e testifica o que é de Deus e o que não é de Deus. João 16, 13 vai dizer: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dará tudo o que, ou dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. É interessante, eu coloquei até aqui embaixo, o Espírito Santo não guia você, irmão, só sobre as suas decisões, só sobre coisas, às vezes, intrínsecas a decisões pessoais que você vai ter que tomar, mas ele vai guiar você em relação à palavra, em relação ao Espírito, em relação a movimentações. É tão incrível, de forma pessoal, eu falo isso para você, que de uns anos para cá eu percebo quando Deus quer movimentar. Salta no meu espírito. Deus está movimentando as coisas. Presta atenção, às vezes o que está acontecendo na sua vida parece ser ruim, mas é nada mais, nada além do que Deus movimentando o cenário da sua vida para te levar para o lugar onde Ele quer. Amém? Vou dizer para você, um pouco antes de eu vir para Londres, você já conhece a história, tá? Numa igreja grande, tinha um bom salário e parará. Batata, Deus falou comigo. Eu estou movimentando as coisas. E começou porta a fechar, começou atrito a acontecer. Só que eu falava, velho, da onde tá surgindo essas coisas? Deus estava movimentando as coisas. Amém? Comece a ter sensibilidade.
para entender que aquilo que você está passando hoje nada mais é do que Deus movendo a sua vida. Amém, irmão? A importância bíblica da doutrina na vida correta. Doutri- do- da- a importância bíblica da doutrina na vida. Paulo exorta Timóteo a pregar a palavra, enfatizando. Vou terminar aqui. Paulo exorta a Timóteo a pregar a palavra, enfatizando a necessidade de estar preparado em todo o tempo. Por quê? Tempos difíceis estão por vir, onde muitos se desviarão da verdade. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, aleluia. É isso aí mesmo. Repreendas, exortes com toda a longanimidade de doutrina, porque virá, olha que interessante, a doutrina serve para exortar também. Porque virá o tempo em que não suportarão a sua doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Você pode perceber, irmãos, que crentes carnais, eles sempre vão estar junto de pastores carnais. Você nunca vai ver crentes espirituais buscando pastores que tragam a pessoa para o prumo, ou que preguem a palavra como ela deve ser pregada. Porque a pregação da palavra sempre, irmãos, vai trazer para você alinhamento. Por mais que essa palavra seja uma palavra para cima, ela vai te alinhar nesse sentido. Amém? Preste atenção nisso. O que você tem ouvido nos últimos dias tem te alinhado? A questão é, você tem ouvido alguma coisa nos últimos dias? Porque as pessoas querem ouvir Deus, mas não se colocam na posição de. Elas não se colocam na posição de ouvi-lo. Ouve de tudo, irmão. De Tiaguinho a Zé Neto Cristiano. Os irmãos em Deus, aleluia. Pastor Diego, você tá louco? A gente só tem crente aqui, mano. Pelo amor de Deus. Vou falar uma coisa pra você aqui. Ai, ai. Não tô falando de geral, não, amém? Eu tô falando pra você mesmo, que você sabe que é você, aleluia. Mas não tem tempo pra ouvir uma palavra. Então não coloca a culpa em Deus, não, cara. A culpa é sua. Deus tá querendo falar, mas você não coloca nessa posição de ouvi-lo. Amém? Sabe qual é um dos problemas nossos dos dias de hoje? A gente tá muito atarefado para ouvir Deus. A empresa tem que crescer, o trabalho tem que ser feito. E a gente não para pra gente ouvir Deus, velho. Amém? Existe um alerta: as pessoas buscarão mestres que falem o que desejam ouvir. Elas irão ignorar a sã doutrina e se voltar para as fábulas e ensinamentos enganosos. Acabei de falar sobre isso. Oposição não é sinal de que nós devemos descumprir o chamado e ou desistir da palavra. Paulo instrui Timóteo a cumprir seu ministério com diligência e fidelidade, independente da oposição. Por que eu coloquei isso aqui, irmãos? Existe uma importância na perseverança dentro do ministério. Tem gente desistindo do ministério na primeira oposição em relação àquilo que o Senhor colocou como verdade para ele pregar, para ele ensinar, para ele fazer. Amém? Oposição não significa que você está indo para o lugar errado. Oposição, às vezes, significa que as pessoas não estão preparadas para ouvir aquilo que você está falando. Às vezes vai ser necessário você abaixar um pouquinho o nível. Sabe quando criança, o que as pedagogas ensinam a gente a fazer com criança? O que você faz? Baixa, fala no mesmo. Às vezes no ministério vai acontecer isso. Você vai ter que abaixar para você falar com ela no olho, no mesmo nível. Amém? Eu tenho aprendido com o Senhor nos últimos anos, principalmente nesse último ano agora, que a palavra de Deus é simples, irmão. E quanto mais simples for a sua pregação, mais as pessoas vão receber do evangelho.
Você não precisa ser, né? Você não precisa ser extraordinário na sua exegese bíblica, né? E vomitar nas pessoas tudo que você aprendeu durante todos esses anos. Não. Pregue simples. Há poder na simplicidade do evangelho. Amém. Aleluia. Eu quero que junte 3 pessoas aí agora, de 3 em 3. Desde que não seja sua esposa, nem seu marido, nem o seu melhor amigo. Bem rápido, porque nós já estamos terminando. Eu tenho 15 minutos. Pode sentar, pode ficar sentado. Não é pro... 3 pessoas, rápido. Pode ser 4. Rápido, rápido. Eu quero que uma atividade para vocês fazerem. Pode sentar. O crente é massa, né, velho? Já abraçou. Vamos orar então. Não é para orar, não, irmão. Senta aí. Aleluia. Os 4 ali, eu não entendi os 6, não. Não, me ajuda. Pô, tá de brincation to me? Vamos, 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 vamos. Só tá atrasando por causa de vocês. Vamos, gente. Não tem problema. Pode pôr 4. Aleluia. Mas 7 não, né? Ah, tá. Ok. O que vocês vão fazer? Eu quero que você discuta no grupo que você está aí agora. Presta atenção. Eu quero que você discuta e me dê um conceito. Hã? Vigia, crente. Ó, lá ele. Eu quero que você discuta entre vocês aí agora 3 pontos. Vocês vão ter 5 minutos para discutir e nós vamos ter 5 minutos para você falar. Vai escolher uma pessoa para falar. Você vai discutir aí agora o que é sã doutrina, o que é falso profeta para você e o que é uma doutrina errada. 3 pontos. Você pode usar o Google se quiser, você pode discutir entre vocês, desde que você tenha uma resposta para isso daqui a 5 minutos. São 16 e 17. Você tem 5 minutos para fazer isso. Sã doutrina. Pode colocar isso de outra forma. Sã doutrina, o que é um falso profeta. Qual foi a outra que eu falei? O que é uma doutrina errada. Amém? Tá rolando. Já passou 40 segundos. Lembrem-se que eu preciso da resposta de vocês.
Vamos para o primeiro grupo aqui. Hã? Primeiro grupo do meio. Não, vamos falar. Fala aí, Amém. A nossa base bíblica está lá em Lucas 7:37. Enquanto nós estávamos falando aqui, o Senhor já ministrou ao meu coração. É a passagem da mulher pecadora, né? Em que ela derramou um unguento, o vaso de alabastro sobre o Senhor. Então, aqui a anotação que eu fiz rapidinho, que a sã doutrina que nós podemos dar como exemplo é a parte dela ungindo o Senhor, preparando o cordeiro para o sacrifício. Então, a sã doutrina seria basicamente isso: é o Cristo, o Verbo, né? A palavra do Senhor seria a sã doutrina correta. O falso profeta, a gente já coloca aqui como fariseu, porque ele estava buscando seus interesses. Ele convidou Jesus para o jantar, mas buscando o seu próprio interesse, que era até mesmo expor o Senhor, né? E a falsa doutrina seria o fato dele questionar que ela estava desperdiçando o unguento. Então, quando ele questiona e aponta os pecados dela, ele, na verdade, está fazendo uma falsa doutrina, né? Pregando o que era errado. Sendo que, na verdade, ele pensou isso, mas só o fato dele pensar o Senhor Jesus já passou o que é o verdadeiro, que seria a sã doutrina, que seria o que nós entendemos aqui, pastor. Que foi o que Deus ministrou ao nosso coração. Então, sobre a sã doutrina, a gente anotou ali aquele versículo que você iniciou a aula, de 2 Timóteo 3,16, que a sã doutrina é a palavra que nos instrui de acordo com a base da palavra de Deus. Se está escrito, está correto e é a sã doutrina. E em Tito 2:1 fala: Tu, porém, fala o que está de acordo com a sã doutrina, ou seja, a gente só pode falar o que está escrito. E a doutrina errada é justamente o contrário. É o que você também disse na aula, que são os textos fora de contextos e que vira heresia, né? E é aquilo que vai de contra a palavra de Deus. A pessoa fala daquilo que não está escrito. E o falso profeta é aquele que usa o dom para o benefício próprio. Ele pode ouvir de Deus, mas ele usa para manipular as pessoas em troca de benefício, seja sexual, de poder, de dinheiro. E em Mateus 7,15, a Bíblia diz: Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Tem acesso. Eu tenho acesso a. Amém. A sã doutrina é a palavra, né? Que tem que ser o alicerce, né? Nosso. Que embasado nela, nós nunca vamos errar. Se nós estamos firmados nela, seremos sempre bem guiados. Ou seja, nossos passos serão claros e definidos. Né? O falso profeta é todo aquele que realmente usa a sã doutrina para os seus próprios interesses. Né? É interessante que o falso profeta ele não sai de perto da sã doutrina, porque ele sabe que a sã doutrina ela atrai, né? Então ele camufla ali para levar uma sã doutrina segundo os seus próprios interesses, né? E a doutrina errada é o achismo, né? Todas as pessoas que, usando da palavra de Deus, sempre da sã doutrina, tenta levar seus achismos, trazendo para as pessoas o que a gente vê hoje, né? Eu conversei com o senhor ontem no carro, que tem muita gente boa, pessoas que caminham com a gente ou que caminharam. Então, quantos de nós não vimos muitos amigos nossos com potenciais muito grandes no Senhor que ficaram para trás, porque acabaram se envolvendo com doutrinas erradas ou com falsos profetas que feriram, que machucaram o coração dessas pessoas e que hoje estão sem saber o rumo, sem saber para onde vão, porque infelizmente foram atraídos para esse tipo de doutrinas. Amém?
Aleluia. Bom, passaram para mim o microfone. Assim, no estilo Tramontina, corte rápido, a gente vai ser bem rápido em relação ao que a gente discutiu. O que é sã doutrina, a gente, no caso, colocou como aquilo que é fundamentado biblicamente. O que é um falso profeta seria tudo aquele que segundo a sua própria vontade, ou que realiza segundo a sua própria vontade, ministra segundo a sua própria vontade. É uma coisa que daí vai contraponto com isso também, aquele exemplo que o senhor deu na aula, que foi particularmente muito forte, nessa questão da ideia do escravo, é, realmente não ter sua vontade própria, realmente fazer aquilo que o mestre ensina, que o mestre manda, né? E como doutrina errada seria todo aquele ensinamento que não é fundamentado na palavra, não é fundamentado na Bíblia, que daí é usado com achismos, com textos fora de contexto, assim como já foi falado, né? Sofismas, exatamente, que o Neco está falando também, e no caso acaba virando heresia, cria confusão, cria, no caso, cristãos. Exatamente, é o efeito dominó, né? É aquilo que você aprende errado, você replica errado, você cria doutrinas e castelo de doutrina, e aí você acaba criando fortalezas num negócio que é tão simples. E você cria ou impede que as pessoas, ou os crentes, no caso, os cristãos, eles se tornem cristãos maduros, né? E acabam se tornando aquela coisa fácil de ser levada pelo vento também, como a gente teve exemplo na aula. Então seria isso. Sauda todos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos lá. O falso profeta é aquele que profetiza segundo a carne ou um espírito maligno, né? Que não está longe, que nós temos três tipos de profecia. Se não é o Espírito Santo, ele está profetizando pelas suas emoções, ou pela carne, ou por um espírito maligno. Isso é simples. Doutrina errada é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Tudo aquilo que está te levando para o teu ego, para aquilo que não é do Espírito de Deus, para morrer para você mesmo, é uma falsa doutrina. A sã doutrina está alinhada com o Evangelho, vai te levar para mais próximo de Cristo, vai te levar para mais perto de Jesus e vai matar o nosso ego e o nosso eu. É isso. Agora eu vou falar. Eita glória! Obrigado, irmãos. A falsa. Gente, tô nervoso, tá? Só um segundo. A falsa doutrina seria como sofismo. É algo que parece verdade, mas é mentira. Algo que te afasta de Deus, como a irmã disse. A sã doutrina seria tudo aquilo que aponta para Cristo, no caso, o caminho para Cristo, que é Ele. O falso profeta seria aquilo que usa a palavra de Deus para benefício próprio. É isso, foi bem no tempo. Ainda tem um aqui. A sã doutrina, ela já fala ali que ela é sã, ela vem para curar. Ela disciplina, né? Ela disciplina a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito, mas ela cura. Então, isso é importante para o nosso desenvolvimento dentro da igreja. Então, a gente vê a sã doutrina dessa forma, não de uma forma, como que eu vou dizer, manipulada, que machuca, que deixa as pessoas feridas a ponto de elas caminharem para outro rumo, tá? O falso profeta, a gente colocou aqui, as pessoas que liberam palavras, usam o nome de Deus em vão, né? Liberam palavras e buscam também mestres que massageiem o seu ego, né? Elas querem pessoas que vêm aqui, vão massagear o ego, falar a palavra de acordo com o que tu está pensando, o que tu deseja, né? Eles querem a realização pessoal, não a realização que vem do céu. E a doutrina errada, os ensinamentos fora da Escritura. Se a gente não tem intimidade com Deus, não lê a palavra, a gente vai estar sendo doutrinado erroneamente em todo o tempo. Então a gente tem que ter a certeza do que Deus e o Espírito Santo têm ministrado ao nosso coração. E um exemplo que eu coloco aqui é muito simples. Antigamente a gente não podia cortar o cabelo, não podia ver uma televisão. Isso era uma doutrina errada, porque não existe em nenhum lugar na Bíblia falando sobre isso. E hoje a gente vê o quanto a gente padeceu, a gente sofreu e trouxe na nossa carne, na nossa alma, a dor do passado, dos nossos, né, das pessoas que nos ensinaram erroneamente. Amém? Muito feliz com as observações de vocês, viu? Só um adendo aqui para a gente poder encerrar.
É muito interessante que é muito real isso sobre os falsos profetas. Eles realmente, é como o sofisma, ele é uma mentira travestida de verdade, né? Eles aproveitam isso. Quantas vezes, e geralmente aquela pessoa que tem um dom de profeta, você vê isso acontecendo muito nos profetas que não estão alinhados, que não estão doutrinariamente alinhados, não estão alinhados com o Espírito mesmo, que é de aproveitar, né, a chamada no profético dele, e no final sempre tem uma oferta. Eu vou tirar uma oferta aqui, dá 1.000 aí. Né, tem alguém aí que está querendo ofertar um carro. Gente, parece exagero, mas acontece muito, muito. Então, é muito verdade. E vocês estão bem alinhados nesse sentido. Vamos ficar de pé? Presta bastante atenção no que eu vou falar aqui. Soltamos a enquete da chamada no grupo. Se você não responder, você vai ficar sem presença. E aí vai dar ruim para você no final lá, quando tiver a cota de porcentagem de falta. Então, assinale lá no grupo em nome de Jesus. Amém? Dia 21, nossa próxima aula, passando essa segunda-feira de amanhã na outra. Então, fique esperto. Nós vamos entrar mais dentro daquela outra parte da doutrina. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça. Obrigado, Senhor, por mais uma aula. Essa penúltima matéria do ano, penúltima matéria para os meninos que começaram no início. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, pela vida de cada um deles, pela perseverança, pelo coração ensinável, por se colocarem à disposição, Pai, à exposição da palavra. Eu oro em nome de Jesus, Senhor, para que a doutrina, a sã doutrina, a doutrina que cura, a doutrina que liberta, a doutrina que é alinhada com a vontade do Deus, do Cristo, em nome de Jesus, possa não só ser uma informação, um conhecimento na nossa psique, mas seja realmente, Pai, um norteador para a nossa vida como ministros do Evangelho de Cristo. Eu abençoo a vida de cada um, abençoo esse restinho de domingo, abençoo essa semana e ministro sobre a vida deles que essa semana será uma semana recheada de boas notícias, em nome de Jesus. E a igreja diz: Amém. Deus te abençoe.